Talvez aquilo que terminou não tenha vindo para destruir a nossa história, mas para revelar a parte dela que ainda precisa começar. Existem momentos em que a vida muda sem pedir licença. Uma porta se fecha, um relacionamento que termina, um trabalho que acaba, uma pessoa que parte, um plano não acontece como a gente imaginava. E nesses momentos nós podemos sentir que tudo chegou ao fim. Mas será que terminou mesmo? Ou será que apenas uma fase cumpriu o seu papel e agora a vida está nos chamando para continuar em outra fase? Hoje nós vamos entender que o fim de um ciclo não significa o fim do nosso propósito. Às vezes o que terminou era apenas uma parte da caminhada. O propósito continua. E talvez nós estejamos diante do começo de uma fase mais madura, mais livre e mais alinhada com aquilo que realmente somos. O fim de um ciclo não é o fim da vida. No último capítulo de Deuteronômio, Moisés chega ao fim da sua caminhada. Ele havia conduzido o povo por muitos anos, enfrentou dificuldades, enfrentou críticas, enfrentou inseguranças e grandes desafios. Moisés teve uma missão muito importante. Mas chegou um momento em que a parte dele naquela história terminou. O povo chorou sua partida, a dor era real, a perda era real, mas o propósito não terminou com Moisés. A caminhada continuou. Josué assumiu a nova etapa e o povo precisou aprender a seguir em frente. Essa passagem nos ensina algo muito importante. Nós não podemos confundir o fim de uma fase com o fim da nossa missão. Um capítulo pode terminar sem que a nossa história tenha terminado. Aquilo que fazíamos pode mudar. As pessoas ao nosso redor podem mudar. Os caminhos podem mudar, mas ainda existe vida em nós. Ainda existem dons, existem capacidades, existe algo que podemos construir, aprender, compartilhar e realizar. Não podemos viver presos ao que já terminou. Uma das maiores dificuldades da vida é aceitar que algumas coisas não voltarão a ser como antes. Nós insistimos mentalmente em voltar ao passado. Repetimos conversas, imaginamos como tudo poderia ter sido, carregamos culpa por decisões antigas, sentimos medo de começar novamente. Mas enquanto tentamos reviver uma fase que terminou, deixamos de enxergar uma nova fase que está diante de nós. Honrar o passado não significa morar nele. Nós podemos agradecer pelo que vivemos, aprender com os erros e guardar as boas lembranças, mas precisamos continuar caminhando. O passado pode ser uma escola, mas não deve se tornar uma prisão. Talvez nós tenhamos perdido algo importante, talvez tenhamos cometido erros, talvez certas escolhas tenham atrasado nossa caminhada, mas nenhum erro precisa determinar para sempre quem nós somos. Podemos assumir a responsabilidade, corrigir o que for possível e escolher uma nova direção. Culpa sem mudança nos enfraquece. Consciência seguida de ação nos transforma. A nova fase exige uma nova mentalidade.
Não adianta entrar em um novo ciclo carregando os mesmos pensamentos que nos prenderam no ciclo anterior. Se quisermos viver algo novo, precisamos aprender a pensar de uma forma diferente, de uma maneira nova. Talvez tenhamos aprendido a acreditar que não somos capazes. Talvez tenhamos ouvido durante anos que riqueza é errada, que sucesso é apenas para algumas pessoas ou que buscar a liberdade é egoísmo. Talvez tenhamos crescido acreditando que devemos apenas sobreviver, aceitar tudo e nos conformar com a vida que temos. Mas prosperidade com propósito não é ganância. É crescer de forma saudável, usando os nossos recursos, os nossos dons e as oportunidades com sabedoria. Riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza também é ter saúde, é ter paz, é ter tempo, é ter bons relacionamentos, é acordar sabendo que nossa vida possui direção. E o dinheiro, quando usado com responsabilidade, pode ser uma ferramenta para cuidar da nossa família, para criar oportunidades, para ajudar pessoas e realizar projetos importantes. O problema não está em crescer, o problema está em crescer sem consciência. O verdadeiro sucesso acontece quando nossas conquistas não destroem a nossa saúde, a nossa paz, os nossos valores e a nossa identidade. Nós precisamos assumir o nosso lugar. Depois de Moisés, Josué precisou assumir a responsabilidade pela próxima etapa. Ele não podia passar a vida inteira esperando que Moisés voltasse. Também não podia tentar ser uma cópia dele. Josué precisava liderar usando a sua capacidade, a experiência e a identidade que havia recebido. Isso também vale para nós. Não precisamos viver tentando ser outra pessoa. Nós podemos aprender com quem admiramos, mas precisamos caminhar ou descobrir nossa própria maneira de caminhar. Cada pessoa possui uma história. Cada um de nós possui habilidades, talentos e experiências diferentes. Talvez alguém tenha facilidade para ensinar, outra pessoa sabe cuidar, alguém sabe criar, organizar, vender, liderar, construir. Muitas vezes nosso propósito começa em algo que já sabemos fazer naturalmente, mas que ainda não valorizamos. Aquilo que parece simples para nós pode ser exatamente o que outra pessoa precisa receber. Por isso, uma pergunta importante é: o que existe em nós que pode melhorar a vida de alguém? Nosso propósito não precisa começar com algo grandioso. Pode começar em uma conversa, pode começar em um serviço bem realizado, em uma ideia, em uma pequena decisão, talvez em uma habilidade que escolhemos desenvolver. O propósito cresce quando nós paramos de esperar o momento perfeito e começamos a usar aquilo que nós já temos. Como nos encontrar nessa caminhada da vida? Muitas pessoas dizem: eu não sei qual é o meu propósito. Isso é mais comum do que imaginamos. Nem sempre o propósito aparece como uma grande revelação. Muitas vezes ele fica claro ou vai ficando claro durante a caminhada. Existem algumas atitudes simples que podem nos ajudar. Primeiro, precisamos criar momentos de silêncio. Quando nossa mente está cheia de opiniões, de cobranças e distrações,
fica difícil escutar nossa própria consciência. Alguns minutos de silêncio, de oração, de reflexão ou escrita pode trazer muita clareza. Segundo, precisamos observar aquilo que fazemos bem. Quais atividades nos dão energia? Que tipo de problema as pessoas normalmente pedem a nossa ajuda para resolver? O que aprendemos por meio das nossas próprias dificuldades? Essas respostas podem revelar pistas importantes. Terceiro, precisamos experimentar. Nós não encontramos nossa decisão apenas pensando. Também encontramos fazendo. Podemos estudar algo novo, iniciar um pequeno projeto, oferecer ajuda, criar um conteúdo, testar uma habilidade, conversar com pessoas que já caminham na área que desejamos conhecer. A clareza geralmente aparece depois dos primeiros passos. E quarto, precisamos parar de comparar nosso começo com a fase avançada de outra pessoa. Cada vida possui seu próprio tempo. Uma semente não se torna uma árvore no mesmo dia em que é plantada. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. O crescimento também acontece debaixo da terra, onde ninguém vê. Imagine uma pessoa que trabalhou muitos anos em uma empresa, ela perdeu o emprego e sentiu que sua vida havia acabado. Durante os primeiros meses, sentiu medo, vergonha, insegurança, mas ao analisar a sua história, percebeu que sempre teve habilidade para preparar alimentos. As pessoas elogiavam o que ela fazia. Então começou de maneira simples vendendo algumas refeições para conhecidos. No começo eram poucos pedidos. Com o tempo ela aprendeu sobre organização, divulgação e controle financeiro. O que parecia o fim de uma fase abriu espaço para uma nova forma de viver. Isso não significa que toda perda será fácil. Também não significa que tudo dará certo imediatamente. Significa apenas que um acontecimento doloroso não precisa ser o ponto final. Nós podemos transformar experiência em aprendizado. Podemos transformar habilidade em serviço. Podemos transformar serviço em prosperidade. E podemos transformar prosperidade em uma vida com mais liberdade e com mais propósito. Vamos analisar 4 passos para começar uma nova fase. O primeiro é aceitar que terminou. Aceitar não significa gostar. Significa parar de gastar nossa energia lutando contra uma realidade que não podemos mudar. E o segundo é retirar o aprendizado. Podemos perguntar: o que essa fase me ensinou? O que nós podemos aprender com a fase anterior? O que eu não quero repetir? O que preciso melhorar? E o terceiro é reconhecer o que permanece. Talvez um trabalho tenha acabado, mas nosso conhecimento permaneceu. Talvez uma relação tenha terminado, mas nossa capacidade de amar permaneceu. Talvez um projeto não tenha funcionado, mas nossa criatividade continua viva. E o quarto é escolher uma ação concreta. Nós precisamos seguir em frente. Não precisamos resolver toda a vida hoje. Precisamos apenas escolher o próximo passo. Pode ser organizar as finanças, retomar os estudos, cuidar da saúde, pedir ajuda, perdoar alguém.
criar um plano, começar um projeto pequeno. O movimento traz clareza e cada passo consciente fortalece a nossa confiança. O propósito continua. Nós não somos apenas aquilo que perdemos, nós não somos os erros que cometemos, não somos apenas as fases que ficaram para trás. Existe uma essência em nós que pode continuar crescendo. A vida segue um curso natural de crescimento, de nascimento, de crescimento, de mudança, de encerramento e renovação. Quando entendemos isso, paramos de enxergar toda mudança como castigo. Algumas mudanças são convites para amadurecer, convites para abandonar pesos antigos, convite para descobrir capacidades que ainda não havíamos usado. Talvez a nova fase não seja igual à que a gente imaginou, mas ela ainda pode ser boa, ainda pode trazer paz, ainda pode trazer saúde, liberdade e prosperidade. Ainda podemos construir uma vida em que o dinheiro seja uma ferramenta, onde o tempo seja valorizado, a saúde seja protegida e nossos talentos sejam usados com sabedoria. Hoje nós precisamos lembrar de uma verdade. O fim de um ciclo não cancela o nosso propósito. Uma fase terminou, mas nós ainda estamos aqui. Ainda podemos aprender, ainda podemos mudar, ainda podemos crescer, ainda podemos criar uma vida mais livre, mais consciente e alinhada com a nossa verdadeira identidade. Não precisamos carregar para a próxima fase a culpa, o medo e as crenças que nos prenderam no passado. Podemos seguir mais leves, com responsabilidade, com sabedoria, com fé e com coragem para usar os dons que recebemos. Talvez hoje não seja o fim. Talvez seja o momento em que nós finalmente entendemos que precisamos continuar. Se essa mensagem falou com sua caminhada, curta esse vídeo e escreva nos comentários: eu aceito a nova fase da minha vida. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que sua história ainda não terminou. E nós seguimos juntos, aprendendo a viver com mais liberdade, propósito, saúde, paz e prosperidade. Até o próximo vídeo.